Santo Agostinho, de novo, na epístola 187 dele, porque é que, essa frase é muito bonita, porque é que entre os santos, alguns são mais santos, senão porque estes têm Deus habitá-los mais intensamente. Não sei se vocês entenderam. Tem os santos. Por que tem alguns mais santos? Não é? A mais santa de todas é a Virgem Maria. Depois São José. Né? Por isso que Maria tem um culto, recebe um culto de hiperdulia, superveneração. E São José, protodulia, primeira veneração. Depois vem o culto aos santos. Então, Santo Agostinho, o que marca a intensidade dos santos? Vai ser mais santo. A intensidade com que ele é cheio de Deus. Entendeu? Olha o que ele está dizendo aqui. Né? Porque estes têm Deus habitá-los mais intensamente. Esse dia eu estava lendo a vida de São Bento. Extraordinário São Bento. Né? São Bento, ele nasceu em 480, foi o homem que salvou a Europa, porque a Europa caiu na mão dos bárbaros em 476. Bento nasceu em 480 e começou os mosteiros na Europa, mosteiros beneditinos, que espalhou mosteiros pela Europa inteira, salvou a civilização. Pra vocês terem ideia, houve 22 papas beneditinos. O primeiro deles foi São Gregório Magno. Teve mais de 40 mil bispos beneditinos nesses 14 séculos dos beneditinos. São Bento foi extraordinário. E São Bento fazia milagres impressionantes. Mas por quê? Porque o homem era cheio de Deus. Mas cheio de Deus. Impressionante como uma palavra de São Bento era um milagre. Um dia, vale a pena contar essas histórias, né? Nem que atrase um pouquinho a nossa aula. São Bento, ele viveu 3 anos numa gruta, né? Depois que ele foi estudar em Roma, se desencantou, quando era jovem, desencantou com aquela decadência de Roma, e foi viver 3 anos numa gruta, orientado por um monge que levava pão para ele, e ele ficou ali. Mas aí a fama dele foi se espalhando também, e um grupo de monges que tinham perdido o abade tinha morrido. O abade é o chefe dos monges, né? Pediram para São Bento ser o chefe dele. E São Bento não queria, não achou jeito neles, achou que eles não eram muito espirituais. E São Bento não, mas eles insistiram tanto que São Bento deixou a gruta dele e foi chefiar lá o mosteiro dos monges que tinham perdido o abade. Só que os monges não eram muito bons. E São Bento começou a apertar. Claro, ele era santo. O que os caras fizeram? Fizeram matar São Bento. Envenenaram o vinho. São Bento deixava os monges tomar um cálice de vinho no almoço. Porque vinho faz bem para a saúde, né? Não pode ser muito, mas um cálicezinho. São Bento deixava. Envenenar o vinho de São Bento. Só que São Bento, antes de comer, sempre dava a benção. Quando ele deu a benção no alimento, o cálice de vinho quebrou em cima da mesa. E ele percebeu que queriam matá-lo envenenado. Por que esse homem fazia essas coisas? Porque era cheio de Deus, impressionante. Bem, vamos para o intervalo, vamos ter um horário político obrigatório de 10 minutos, daqui a pouco a gente volta.